Olá, seja bem-vindo ao nosso 130º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e você está na companhia para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Números no capítulo 27, iremos a Salmos 70 e 71, iremos a Isaías 17 e 18 e, por fim, finalizando a nossa leitura de hoje, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Aqui em Números, no capítulo 27, nós vamos ler sobre a herança das filhas de Zelofeade. Vamos à leitura? E também Josué sendo sucessor de Moisés. Importante mencionar isso. Números no capítulo 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas foram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa dos seus próprios pecados e não nos deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Vocês lhe dará a propriedade como herança entre os parentes de seu pai. Delas lhe passará a herança de seu pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfira a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem os filhos aos irmãos de seu pai. E se ainda seu pai não tiver filhos, deem herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois, quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante ele. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Nun, homem em que está o Espírito, e imponha-se as mãos sobre ele. Faça-o apresentar ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença dele. Dele a parte da autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade de Israel seguirão as suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, impôs-lhe as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Vamos agora a Salmo 70 e Salmo também 71, aonde aqui, num grito praticamente de desespero, ele pede em Salmo 70 que o Senhor apresse para ajudá-lo. E também no 71 ele fala que no Senhor está que ele busca o refúgio para resgatar a ele dos problemas e livrá-lo das mãos dos malfeitores. Diz assim, Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande, quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmo 71. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado.
Resgata e me livra por tua justiça, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que seja a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu é a minha esperança, ao soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentas desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Torna-me um exemplo para muitos, porque tu és meu refúgio seguro. O teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, nem me abandones se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam, e os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fique longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em me ajudar. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e de vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje anuncio as tuas maravilhas. Agora que eu estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. A tua justiça chega às alturas, ó Deus. Tu tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar por muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez consolarás, e eu te louvarei com ira, por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. E os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste, e também minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e frustrados. Vamos agora ao profeta Isaías. Nós vamos ler o capítulo 17 e também o capítulo 18. Aqui no capítulo 17, a mensagem agora, a profecia, é contra Damasco. E também no capítulo 18, a profecia é contra a Etiópia. Vamos à leitura? Isaías capítulo 17. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade, vai se tornar um monte de ruínas. As suas cidades serão abandonadas e serão entregues ao rebanho, que ali se deitarão e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. Os remanescentes de Arã serão como glória dos israelitas. Anuncia o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó se definhará e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com um braço, quando se espalham os feixes de trigo no vale do Refaim. Contudo, estarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficarão uma ou duas azeitonas nos galhos mais altos, ou uma quarta ou quinta, ou 5 nos ramos mais produtivos. Anuncia o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que o fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obras de suas mãos, nem darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Naquele dia, as cidades fortes que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas terão como lugares entregues aos boxes e aos matos, e tudo será desolação, porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, as façam crescer no dia em que semeiam, as façam florescer de manhã, não haverá colheita. No dia da tristeza e do mal irremediável, o bramido das numerosas nações, bramam como o mar, o rugido dos povos, rugem como as águas impetuosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando os repreende, fugirão para longe.
carregadas pelo vento, como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer, já se foram. Este é o destino dos que nos saqueiam. Essa é a parte que caberá aos que roubam. Isaías 18. Ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar, em barcos de papiro sobre as águas. Vão, ágeis mensageiros, a um povo alto, de pele macia, a um povo temido pelo que estão perto e pelos que estão longe. Nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão. E quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor: no lugar onde moro, ficarei olhando, quieto, com o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho, no calor de tempo da colheita. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto, as uvas amadurecerão, e eles cortará os brotos com a podadeira, e tirará os ramos longos. Será todos entregues aos abutres nas montanhas, e os animais selvagens e as aves se alimentarão deles todo o verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto, de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, que é o último capítulo aqui do apóstolo Pedro, nessa primeira carta enviada. E nós vamos fazer a leitura. Aqui ele direciona esse capítulo 5 aos presbíteros, aos jovens, e também ele dá as suas últimas saudações finais. Diz assim, 1 Pedro 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não haja como dominadores do que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofridos por um pouco tempo, o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando-os que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia saudação. E também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Muito obrigado por me acompanhar nessa trajetória de leitura bíblica em um ano. Se Deus nos permitir, aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica. Até lá!